Bem-vindos ao primeiro episódio do Na Fé Podcast, nossa resenha cristã. E hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial, além de ser um irmão na fé, é um amigo que Deus colocou do meu lado. Mais conhecido como Luiz Santos, ele que é empresário, é obreiro e líder do grupo Missão de Homens. Boa noite, Luiz. Boa noite, Will. Boa noite ao povo de Deus aí. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. Isso aí, gente. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito bacana, de como conciliar a profissão com o ministério. É um tema bastante importante a ser discutido, e hoje Luiz vai estar falando um pouquinho, então, de como ele faz para conciliar a vida profissional dele. Como eu falei, é um empresário. Ele vai estar falando um pouquinho mais do seu testemunho de vida, para a gente conhecer um pouquinho mais ele, e de como ele concilia, então, a vida profissional dele com o ministério. Então, Luiz, se apresenta aí um pouquinho para quem não te conhece, conta um pouquinho tua história. Tu é casado, tua idade, tu trabalha com o quê? Então, pessoal que está nos assistindo aí, meu nome é Luiz Antônio dos Santos, né? Não nasci num lar cristão, mas acabei com o tempo me direcionando para esse lado. Como profissão, comecei a trabalhar em 1983 nas antigas lojas Excel, né? Primeiro como tipo um boy, né? Um office boy. Depois eu fazia serviço de banco, acabei ficando no depósito e aprendi a montagem de móveis, né? E com o tempo fui para o quartel, fiquei um ano no quartel, e no quartel quando voltei, acabei decidindo que não ia ficar nesse ramo, né? E aí acabei trocando de ramo, fui para vendas, trabalhei 15 dias nas antigas Ferragens Machado, acabou não dando muito certo também, desisti. Cheguei em casa, fui cortar grama, um vizinho que tinha uma metalúrgica me chamou, pediu se eu não queria trabalhar com eles, e já acertamos, outro dia já estava empregado de novo, né? Trabalhando, daí foi aí o pontapé inicial que tu deu na tua profissão? O pontapé inicial da minha profissão foi em 1987. Tô vendo, eu nem era nascido, então o Luiz já estava ganhando dinheiro com grade. Estava ganhando dinheiro com grade. E foi assim um período de 8 anos, né? Eu trabalhei em empresas, né? Empresas como a que eu comecei, depois eu fui para uma outra empresa. Acabei trabalhando em 4, 5 empresas, adquirindo experiência, né? Sim. E em 1993, no dia 1º de agosto, eu abri a minha empresa, né? Primeiramente eu ia começar só com ferro, mas lajada era muito pequeno mesmo. Acabei levando também jardinagem, fazia montagem de móveis. Lajado, como era pequeno, tinha uma demanda na época do Natal muito grande de montagem de móveis e fretes. Acabei fazendo fretes para lojas Colombo, Celtel, alguns fretes pares, né? E naquela época não tinha muita frescura, né? Fazia meio de tudo. A gente fazia de tudo. No fim, me tornei um faz-tudo, né? Hoje é os maridos de aluguel, né? E acabei me tornando um faz-tudo. Isso, em questão de 5 anos, por aí, eu tive que decidir, né? Se eu ficava com uma ou com outra coisa. Que o que mais progredia naquela época era a esquadria e a jardinagem, né? Aí acabei optando por esquadrias, que era um ramo que eu me identifiquei, né? E como hoje eu posso dizer que é um dom que Deus me deu, né? Geralmente, na maioria dos casos, se não todas, né, a gente pode dizer que a nossa profissão, ela não é somente um lugar para a gente tirar a nossa renda, né, Luiz? Tu pode até comentar vários fatos do teu dia a dia, que tu foi fazer um serviço num cliente que quando vê tu estava falando de Deus naquele lugar. Às vezes as pessoas se identificam tanto com a gente
hoje eu tenho uma caminhada grande, né? São mais de 30 anos e as pessoas se identificam pela qualidade do trabalho, mas a gente também se tornou um psicólogo, né? Porque a gente estudou a palavra de Deus e o conhecimento que a gente vem adquirindo por anos, né? Então acaba às vezes a pessoa contando uma coisa, daí tu te identifica, acaba dizendo uma coisa boa para a pessoa, né? Ó, dando um rumo, às vezes as pessoas te pedem um conselho, às vezes as pessoas te ligam, Luiz, hoje eu estou para baixo, né? Então as pessoas acabam se identificando do outro lado da gente, que não só o lado profissional, né? Sim. O lado espiritual também. E é muito comum, né, Luiz, assim, a caminhada na fé, para quem se identifica até, fica aqui um lembrete para você, mesmo que você não seja da mesma fé, mesmo independente da sua religião, da sua crença, da sua fé, você é bem-vindo aqui no nosso canal, você é bem-vindo no nosso podcast, né? Eu começo falando Fala Igreja porque nós somos o corpo, né, da noiva que Jesus vai voltar para buscar. Então, independente da sua religião, você pode ficar à vontade aqui conosco no podcast, porque a gente criou esse canal aqui, está usando essa ferramenta que Deus ele nos proporciona para estar crescendo junto com o testemunho dos nossos irmãos. Então, vai ser bem dinâmico, bem informal os nossos episódios e você pode ficar bem à vontade, independente da sua religião. E, Luiz, é bem normal a gente que é do meio cristão fala deserto, tempestade. Então, nesses longos anos aí que tu tem de caminhar, né, 30 anos na mesma profissão, né, com a tua empresa, que já começou antes, né, que nem o Luiz falou, hoje é chamado marido de aluguel, né, então fez um pouquinho de tudo, até é bem comum a gente ir na casa do Luiz, ele tá fazendo alguma coisa, né, até a tua casa lá é outro testemunho que depois tu pode contar, né, tu fez muita coisa lá, tu mesmo, né. Por família, meu pai trabalhou por muitos anos em obras, né? Ele se aposentou mestre de obras, hoje está com 92 anos, lúcido, dirige para tudo que é lado, né? E ele não queria que os filhos trabalhassem em obra, mas ao mesmo tempo ele deu a oportunidade de nós aprender parte elétrica, parte hidráulica, né? E mais a bagagem que a gente foi pegando no caminho, né? Então hoje eu me considero um cara que eu sou um profissional que eu tenho várias qualidades, né? Sabe se virar, no caso. Na minha casa mesmo, depois, né, quando chegar o momento, eu vou dar o testemunho. Pode compartilhar aí o testemunho, casa, né? Como foi que Deus fez, né? Se alguém aí não acredita, Deus tem uma mega cena pra gente, né? Isso aí, até isso é uma coisa que falou ontem lá na abertura do culto e hoje depois pode continuar falando para nós. Então, como eu vinha falando, a gente passa por vários desertos, tempestades, que nada mais são do que circunstâncias, né, do dia a dia, fases da nossa vida, ciclos que Deus permite que a gente passe, uma para que a gente venha crescer, amadurecer, e outra que eu quero que tu fale um pouquinho, é o que a gente já falando, para poder auxiliar, estender a mão para aquelas pessoas que nos rodeiam, nos cercam, seja da família ou seja, então, clientes da tua empresa. Então, tu lembra assim de cabeça um fato que tu estava trabalhando e tu estava passando por um deserto ou já tinha conseguido vitória, mas há poucos dias ali tu passou por um episódio de poder estender a mão com uma palavra amiga para um cliente teu, assim. De repente, alguém que tu nem conhecia, mas estava ali fazendo o trabalho e deu a brecha, a abertura e tu deu uma palavra ali daquilo que tu passou e enfrentou. Logo no começo da minha conversão, a gente não se, se policia, né, como a gente diz, né, das coisas que as pessoas vêm falando pra gente, né. Mas tem clientes, assim, muitos anos atrás, tem pessoas de idade, né, que já estão meio que às vezes acham que não são mais úteis, né,
acho que não tem. E eu sempre fui um cara que me identifiquei com as pessoas mais velhas. Lembro uma vez um senhor, ele disse, eu tava com vontade de trocar meu carro, mas eu não sei se é o que Deus quer, meus filhos acham que eu não preciso. Ele disse, olha, senhor, eu como cristão, né, me identifiquei como cristão e disse, eu acho que o senhor deve trocar, porque aquilo que Deus nos permite, Ele quer que a gente use. A gente não é dono de nada. A gente não é dono da nossa família, não é dono da nossa esposa, não é dono de nada. O dia que nós morrermos, né, vai ficar tudo aqui. E aí eu acabei explanando essa parte para ele, dizer, nunca tinha pensado por esse lado, né? Eu disse, claro, tem que aproveitar. Eu disse, amanhã depois o senhor vai ficar mais velho, os filhos vão pegar e não vão deixar o senhor dirigir, mas pelo menos o senhor teve a oportunidade de trocar o carro e sentir a satisfação do que Deus pode nos fazer, né? Esse foi um dos exemplos, né? E assim praticamente diariamente, ou se não, semanalmente, a gente tem episódios assim. Então, de repente, você que está assistindo aí, está passando por um episódio desse que a gente chama de deserto. Talvez em alguma área da tua vida específica, emocional, talvez dentro do casamento, talvez na tua vida profissional, é muito comum, principalmente para nós homens, ter uma aflição, uma ansiedade para achar a nossa profissão, aonde a gente se encaixa. Eu acho que tu também pode falar um pouquinho disso, que tem pessoas que nos assistem que talvez ainda não se acharam na sua profissão. E isso, Luiz, é uma coisa que deixa a pessoa muito aflita, muito ansiosa, né? Ela vai tentando, vai pulando, que nem a gente fala, de galho em galho, e parece, poxa Deus, onde tu quer que eu trabalhe? Qual é a minha profissão? O que é para mim fazer? Então, já aproveitando que a gente está falando de profissão, foi mais ou menos assim para ti, como tu falou no início, tu tentou em alguns lugares, tu trabalhou um ano em um lugar, 2 em outro. Como é que foi assim, até tu dizer, não, é isso que eu quero, né? Tu disse que tu acabou escolhendo pelas esquadrias, mas como é que foi essa decisão assim? Eu me lembro assim que eu sempre fui muito metido, né? O meu pai até hoje ele diz que eu sou um quebra-machado, né? Porque eu já com 8, 10 anos aí já cortava lenha, né? Que antigamente não tinha muita moleza. A gente, o pai dizia assim, ó, tá vendo aquela lenha? Eu quero cortada e empilhada em tal lugar. E a gente chegava às 6 horas de tardezinha, a gente tinha que estar, né? E eu sempre fui assim, eu tive muita curiosidade de aprender as coisas, né? Então, primeiramente, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu aprendi foi montar móveis, né? Claro, eu aprendi o sistema bancário. Naquela época, se saía com uma maletinha com um monte de dinheiro dentro. Hoje, se sair, os caras pegam a maleta e saem embora, né? Vão embora, somem. Mas existia isso. Imagina, meados de 1984, 85 aí. E me lembro que pagava as contas dos funcionários, então eu acredito que foi um sistema financeiro aquele que eu acabei aprendendo. E depois eu passei para montagem de móveis, e quando eu cheguei de volta do quartel, eu disse, mas não é isso que eu quero uma coisa diferente, eu quero uma coisa que eu possa desenvolver, porque eu sempre tive criatividade, sabe, de inventar coisas, de fazer coisas, que nem quando eu era pequeno fazia uma pandorga, fazia na minha época tinha as bolinhas de cinnamon, a gente pegava uma taquara, fazia os tal dos flockstocks, né, que nem a gente dizia. Então sempre fui um cara que desenvolveu muito essa parte, né. E com essa entrada dentro da metalurgia, abriu-se uma porta muito grande, porque eu comecei na pintura. E hoje eu digo assim, Deus, em 15 dias Deus me tirou da pintura e botou ao lado de profissionais competentes, que hoje são falecidos, né? São pessoas mais velhas, faleceram, mas eu me identifico até hoje com essas duas pessoas que eles me colocaram como ajudante, porque eles viram que eu tinha uma visão ampla de como é um trabalho, que eu ia conseguir desenvolver aquilo que a empresa queria. Né?
Por mais que tu não era cristão ainda, né, Luiz? Tu não era nessa época cristão. Não, ainda não. Pouco Não. conhecia da palavra, mas tu já tinha esse costume, essa educação de casa, de aonde que tu botar a mão, tu fazer com excelência. Isso aí. Então, muitas vezes a gente está em empregos, mesmo que os donos daquela empresa, eles não tenham a mesma fé que a nossa, Deus, ele vai usar mesmo assim as pessoas para te abençoar, assim como tu foi abençoado sobre esses senhores aí. Que em 15 dias tu saiu de uma estufa ali, que antigamente não era uma estufa profissional, mas saiu da pintura para já ter ali mais conhecimento e um cargo mais de responsabilidade, né? Então, a gente nota isso e vê que não é incomum Deus abençoar a gente na nossa vida profissional, mesmo numa empresa que não tenha princípios ou que não siga a nossa fé, né? E eu acredito que tu deve ter muita gratidão por esses senhores aí, né? O tanto que eles te ajudaram. Como eu vim de um lar que a minha mãe era evangélica e meu pai era católico, a gente seguiu a religião católica, até nós nos convertemos cristãos, né? Evangélicos. A gente tirava um ou dois domingos por mês, a gente ia na missa, como a gente diz. E parece que mudava já, né? Já mudava as situações, né? E quando a gente conseguiu entender que a gente teria que procurar alguma coisa maior, é que foi para a conversão, né? Então, Luiz, antes da gente passar aí para os próximos tópicos, eu gostaria de agradecer já aos nossos apoiadores, né, que estão conosco já desde o primeiro episódio. Então, agradecer aí o apoio do Meu Carro, que é uma loja de carros seminovos, né, de credibilidade. Quero mandar um abraço aqui para o Johnny Spritz, Fernanda, o Mauri, a equipe lá da Meu Carro, é uma loja multimarcas que está localizada na Benjamin, no bairro Montanha. Também temos a Agro e Jardim Schultz, né? Você que precisa aí dar um up no seu jardim, chama o pessoal da Agro e Jardim Schultz, que são especialistas aí em paisagismo. Tem toda os insumos aí, decoração na loja, que também fica no bairro Montanha. Outro parceiro nosso também é Las Esquadrias, né? Que é o irmão Luiz que está abençoando esse projeto, que acreditou nesse projeto também. Trabalha com toda a linha, né, Luiz, de grade, cerca. Portas, portões, telhados, toldos, né? A gente trabalha com toda essa linha. E hoje a demanda é muito grande, Will, porque o pessoal, a maioria, já não faz com excelência o seu trabalho, né? E, além disso, a mão de obra está começando a ficar escassa, né? Não por falta de oportunidade, porque as empresas estão dando oportunidade para quem não sabe nada, mas por as pessoas não ter mais aquela aptidão de que fazer um pouquinho de força, né, faz parte da nossa cultura cristã, né? Que Deus acabou dizendo, né, que do suor da do nosso dia a dia, do nosso rosto, né, nós tiraríamos o nosso sustento, e as pessoas hoje não entendem mais isso, né? Então é uma coisa que também faz parte, né? E tem te trazido muitos clientes. Eu acredito que hoje mais de 90% é a indicação que tu atende, né? Hoje eu posso dizer 99,9% é a indicação, né? Um vai passando para o outro, é muito difícil a pessoa me ligar no telefone através dos guias que existe a numeração aí, né? Ou pessoas que vêm direto na empresa, ali é difícil. Hoje eu trabalho 99,9% por indicação, e o tempo de trabalho há anos atrás, às vezes numa semana tu conseguia movimentar bastante. Hoje está em torno de 45 a 60 dias até que consegue entregar. Para entregar o prazo para executar. A gente, tirando assim os concertos, que é uma coisa de urgência, daí a gente encaixa no meio e consegue fazer. Também outros parceiros nossos, Hábito Saudável,
é uma empresa, aí, um restaurante de marmita de comida saudável, né? Você pode entrar em contato, você que quer começar a se alimentar de uma forma mais saudável, excelentes pratos, aí uma variedade de pratos todos os dias. Bendita Massoquiro também, que é um espaço onde que nós, eu faço parte, ajudamos no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas. Então esses são nossos parceiros e agora a gente vai seguir, então, para as perguntas. Luiz, eu sei que tu sabe que desde o ventre da tua mãe, Deus ele já te conhecia. Amém. Com certeza. Mas qual foi o episódio que tu lembra que tu começou a conhecer Deus? Tu teve ali uma passagem pela Igreja Católica, tudo certo, tu soube ali que havia um Deus, né? Tu tinha a tua fé, mas assim, qual foi o momento que tu de fato conheceu Deus? Tu lembra? Lembro. A minha esposa, através de um convite da nossa comadre hoje, né, a irmã Marisa, né, que já frequentava a igreja quadrangular, né, a qual fizemos parte, né, acabou convidando a minha esposa. E a minha esposa começou a ir, nunca fui contra dela ir, né, mas chegou um ponto que ela começou a me convidar e aquilo começou a me incomodar me um pouco. incomodar, e eu ficava irritado, coisa e tal. Aí, de tanto ela convidar, um dia disse pra ela, tá, hoje eu vou junto. Acabei indo junto, era uma sexta-feira, naquela época as igrejas eram bastante pentecostais, né? Todas as denominações eram pentecostais. E eu acabei assistindo aquele culto e aquela gritaria, e eu ali encolhidinho, já não sabia se eu ficava no culto, se eu saía ou saía correndo, né? Mas acabei assistindo todo o culto, né? Aquilo acabou me mexendo comigo, né? E aí quando nós saímos para fora, que nós estávamos indo para casa, que era bem próximo da nossa casa, onde nós morávamos, acabamos conversando e a minha esposa disse assim, o que tu achou? E eu, como um bom não cristão, né? Eu disse assim, bom, né? Não, quero saber a verdade, o que tu achou? Posso falar a verdade? Pode. Um bando de loucos. Né? E daí aquilo foi marcando, né? E aí um dia ela disse assim, bah, hoje eu vou nas terças-feiras, lá na Quadrangular, lá na Barão de Santo Ângelo, eles tinham homens e mulheres de negócio. Aí minha esposa começou a ir. Daí um dia ela disse assim, semana vai ter um culto, eles vão lançar uma campanha para pessoas que querem que a sua empresa vá bem, né? E eu acabei, a minha empresa estava patinando, como a gente diz, né? Porque em torno de 10 anos foi bastante difícil, né? Até que tu consegue entrar no mercado, adquirir a confiança da clientela, né? Tudo isso. E aí eu acabei indo nesse culto, né? E naquele culto eles lançaram uma campanha de 7 terças-feiras, né, para homens e mulheres que queriam que a sua empresa prosperasse. Acabei indo, acabei me identificando e comecei uma vez por semana ali no culto, né? Toda terça? Nessas 7 semanas, sim. E depois acabei indo, às vezes tinha sexta, às vezes tinha domingo, né? Tinha mais cultos e coisas, daí então eu escolhia um e ia. E com o tempo a gente foi se identificando, a gente foi conhecendo mais pessoas, a gente foi se inteirando na obra, até que, acredito eu que foi 2, 3 anos ali, através do convite do saudoso pastor Celso, a gente acabou indo junto com o missionário Fernandes abrir uma obra no São Cristóvão. E ali é que começou então a minha estrada, né? E quantos anos atrás isso que tu aceitou esse convite aí do... Eu acredito que façam em torno de 20, 25 anos, mínimo, assim, né? Eu não me lembro com certeza, mas foi mais ou menos média isso. Disso, 20 uma média de 23, 24, 25 anos, aí, mínimo, né? Mas foi bacana, foi uma experiência muito grande. E a partir dali, fui evoluindo dentro da própria igreja, dentro da própria
a capacidade que a gente tem de buscar a Deus e fui adquirindo conhecimentos, né? Acabei sendo líder de jovens, né? Então foi bastante gratificante, né? Foi crescendo na obra. E Luiz, a gente sabe que existe uma diferença entre saber que existe um Deus, conhecer Ele, até mesmo senti-lo, né? Ter experiências com Ele. Porém, há uma diferença entre ir numa igreja, congregar e de fato se converter. Tu lembra qual foi o período, assim, mais ou menos, dessa transição de tu começar a ir na igreja? Não sei se foi nesse episódio que tu falou ali, se foi nessas semanas, ou demorou mais tempo, de tu, não, existe um Deus, eu acredito, eu vou dar um voto de confiança nesses crentes aí barulhento, mas tu lembra esse momento que tu se converteu? Porque eu acho que é um marco na vida de todo cristão, toda pessoa que caminha nessa fé. Tu tá indo na igreja, tu congrega, tu pode participar de alguns grupos, mas tu ainda não é convertido ao evangelho. Tu não, de fato, rasgou o coração, se entregou para Deus ali, deixou o orgulho de lado e disse, não, eu preciso de Deus, eu preciso de uma mudança na minha vida e eu quero me converter, sair desse mundo aí. Tu lembra, assim, se teve um episódio que te marcou referente a isso? Lembro, sim. Quando a gente começou a frequentar a igreja cristã, né, a igreja evangélica, a gente continuava indo nos bailes, continuava bebendo, continuava fazendo festa, né? E eu creio assim que foi em torno de 3 a 4 anos que a gente frequentou até que realmente entrou aquilo na mente, né? Na memória, e acabei assim, ó, a gente se decidiu em aceitar Jesus, se decidiu a batizar, e dali por diante, todos os lugares que a gente ia, de festa, de bebedeira e coisa, a gente começou a não se identificar mais. Ninguém me disse assim, ó, para aceitar Jesus, tu vai ter que parar de beber, vai ter que parar de fumar, vai ter que parar de fazer isso, fazer aquilo. Não. Aos poucos o Espírito Santo veio trazendo essa visão, tirando assim das nossas vistas espirituais, como eu vou dizer, né? Aquela coraça, aquela capa que tinha, é isso. E aí acabei aceitando a Jesus, dali 1, 2 meses fui batizado no Espírito Santo, né? E foi uma bacana, porque dali por diante a gente começou a caminhada. Só que quando tu aceita Jesus, tu acha que vai ser um mar de rosas, tu acha que a tua vida financeira vai ser muito próspera, tu acha que não vai ter problema, tu acha que não vai ter nada. Resumindo nessa parte, o que acontece? A gente aprendeu que mesmo estando com Cristo, você vai passar pelo deserto, você vai ter luta, você vai ter dificuldades, mas o Espírito Santo vai te capacitar para que você possa passar por essas etapas, por esses propósitos, ou como muitos dizem, pelo deserto, né? Então, quando tu tem se não tem luta, me desculpe eu dizer, se não tem luta, tem alguma coisa errada. Porque o inimigo não quer que a sua família vá para a igreja, o inimigo não quer que você tenha Jesus dentro da sua casa, né? O inimigo não quer nada disso, nem na empresa, nem no lugar que trabalha, e as pessoas acabam se levantando. Quando eu me converti, que eu me batizei, muitos amigos se afastaram. Muitos amigos já não me convidavam mais para ir nas suas casas, muitos amigos acabaram não vindo mais lá em casa. Só que as pessoas, com o passar do tempo, notaram a diferença e acabaram se identificando com a gente. Então isso, para mim, hoje, que eu tenho uma bagagem muito maior, eu entendo que tudo faz parte da conversão. As pessoas se afastaram de você que está tentando, está nos acompanhando aí e que quer aceitar Jesus, eu vou te dizer, não é fácil, não é fácil.
Mas você vai mudar e as pessoas vão ver o teu exemplo. Vão ver que você é um modelo. E você vai ser procurado, escuta bem o que eu estou lhe dizendo, você vai ser procurado para dar conselhos, para falar desse Jesus que você conheceu. Porque as pessoas acabam vendo mudança, né, Will? Eu acredito que muito mais do que falar, a nossa própria vida, caminhada, ela já é uma pregação, né? Sim, é como eu sempre digo, né, Will? Dentro da igreja é muito fácil. Eu vou lá, dou um glória a Deus, dou um aleluia, eu dou passo para o irmão da direita, para o da esquerda, da frente, de trás, né? Mas vai ter aqueles dias que eu vou chegar na igreja e o meu deserto está muito grande. E aí eu tenho que ter discernimento de que o irmão está olhando para mim. Sim. E hoje, eu entendo assim, é que nem a gente faz parte da comunicação, a gente faz parte da liderança do grupo dos homens, a gente ajuda na cozinha, né? Quando tem algum evento da igreja, a gente sempre se disponibiliza. E eu acredito assim que as pessoas vão acabando, né, se identificando, né? E muitas vezes as pessoas não sabem, quando tu sobe lá no púlpito, né, nós como comunicadores, né, que a gente tem o intuito de abrir o culto, né, como é que eu vou dizer? Essa missão, a né? missão de abrir o culto, né? Então as pessoas às vezes não sabem pelo que eu estou passando, ou pelo que o Will está passando, né? E a gente está ali firme, porque sabe por quê? Porque o Espírito Santo está nos sustentando. Né? O Espírito Santo está conosco, mesmo no deserto. Aí as pessoas dizem assim, mas onde está Deus? Né? Esses acontecimentos trágicos que acontecem. As pessoas têm tirado Deus de todos os lugares. Né? Tem tirado das escolas, tem tirado das empresas, tem tirado até das ruas. Se você vai às vezes falar para Jesus, depende para a pessoa, ela vira as costas e vai embora, né? Então tudo isso é uma coisa que às vezes as pessoas não veem, mas hoje a gente está bem tranquilo. Eu hoje sou sustentado por Deus. Amém. Por quê? As pessoas dizem, mas você trabalha, trabalho, mas se ele não deixasse eu respirar, eu não ia poder trabalhar. Se ele não me desse saúde, eu não ia poder trabalhar. Se ele não me desse força, eu não ia poder levantar nem um martelo, uma marreta, uma talhadeira. E fora a capacitação que tu vai tendo ao longo dessa jornada, né? Então, assim, nós vamos ter essa passagem, a gente vai aprender o suficiente, não vai aprender tudo, né? Porque a gente vai sair, vamos dizer, eu creio que eu quero ser salvo, eu acredito que eu vou para a salvação e eu não vou aprender tudo, né? E hoje eu posso me considerar, assim, um cara quase um mestrado na parte da metodologia, né? Porque Deus me capacitou, né? Deixando eu ver alguns lugares que o pessoal ia, arrumava, não dava certo, eu ia lá, arrumava e achava realmente o defeito, né? E assim nós somos para Cristo, né? É muito comum, né, nessa transição. Enquanto eu vou falando aqui, Luiz, confere se está tudo certinho. Vamos dar uma olhada aqui então, ver se o pessoal está nos assistindo. Nessa caminhada, é muito comum que o novo convertido, né, a pessoa que começa a caminhada recente nessa Cristo, possa achar que todos os problemas da vida dele vão sumir assim. E como eu perguntei recém para ti, Luiz, a mesma coisa eles confundem com a conversão, que a conversão não é no estalar de dedo, tipo assim, fui chamado, aceitei Jesus, a partir daquele momento já os meus hormônios se converteram. A gente sempre brinca, os hormônios eles não se convertem, né? As vontades da carne, os vícios, eles não vão se converter de uma hora para outra, né? A gente tem que alimentar, né? Buscar mais alimento espiritual, alimentar o nosso espírito para a gente conseguir combater, porque a palavra propriamente diz para nós que a nossa briga não é contra a carne,
né? Não é contra pessoas, né? É contra espíritos, né? É contra principados e potestades, né? É contra um inimigo oculto, né? Que foi expulso do céu e hoje ele faz de tudo para nos tirar da salvação, mas também é contra a nossa vontade, né, Luiz? Porque tu falou que tu teve ali um processo, ninguém te proibiu, ninguém chegou assim, Luiz, agora, ó, aquela cervejinha de final de semana não tem mais, senão tu não pode entrar mais na igreja. Luiz, não pode fumar, não pode ir para baile, não pode ir para boate, não pode ir no futebol, não pode assistir TV. Então, quer dizer que isso não existe. Mas é um processo. Não foi do dia para a noite que tu deixou os teus maus hábitos de lado e já virou um crente perfeito. Levou um tempo e até hoje eu acredito que tu tem algumas lutas ainda que tu trava. Sim, uma coisa um testemunho até, quando eu me converti, eu achei que a minha vida financeira, né, como eu disse antes, ia alavancar, né? E eu me lembro assim, um dia de semana, eu tinha um boleto para pagar, e a minha esposa trabalhava na época numa loja de moda íntima, ela era vendedora, e ela ficava durante o dia lá, né? E eu me lembro que eu almocei e deitei no sofá, e eu precisava pagar o boleto. Eu disse, se eu não conseguir até umas 4, 5 horas fazer algum serviço que eu consiga entregar e pegar o dinheiro para pagar o boleto, eu vou lá pedir para o meu pai emprestado. E eu tinha uns pagamentos que eu fazia, um parceladinho aqui, outro ali, um pouquinho de capital a gente tinha, mas não era assim, né? Mas o capital estava sempre na rua, né? Tu diz assim um crédito, tu dava alguns créditos para os clientes. Alguns créditos para os clientes. E daí tinha uma senhora que eu fiz um portão e acabei fazendo parceladinho, ela me deu uma moedinha, fui lá, comprei material, fiz parceladinho e ela recebeu um dinheiro extra. E eu naquele meio-dia, eu deitei preocupado, mas eu peguei no sono. Daqui a pouco escutei bater na porta. E quando eu atendi, era essa senhora, que eu tinha feito parceladinho. Disse ela assim, ai moço, desculpa, eu te acordei do teu descanso, da hora do meio-dia, né? Eu disse, não tem problema, já está quase na hora de levantar a questão de 5 para 1, por ali. Aí eu disse, não tem problema. Disse, deu algum problema no portão? Diz ela, não, sabe o que é? Nós ganhamos um dinheiro extra, eu e meu marido, e daí eu falei para o meu marido, a primeira pessoa que eu vou pagar vai ser o rapaz que deu fiado para nós, né? Porque ela já tinha chamado outros, e quando ela disse que ela não tinha todo o dinheiro, ninguém queria fazer, e eu fiz, acabei fazendo. E ela veio e me pagou, ela tinha 3 parcelas, me pagou as 3 parcelas, deu para pagar aquele boleto e ainda sobrou. Né? Ainda sobrou. Então é uma coisa que, na minha conversão ali, né, é que nem tu disse, a gente vai largando as coisas aos poucos. Né? E às vezes eu escuto assim, as pessoas dizem, tu é cristão, tu é escravo, né? Dizendo assim, tu não pode fazer isso. Não pode. Quem disse isso? Né? Quem disse? A verdade é que nós cristãos, nós somos o dono do não. Cristo nos permite nós sermos o dono do não. Boa essa. Nós somos o dono do não. É eu que não quero beber. É eu que não quero fumar. É eu que não quero os vícios. É eu que não quero a prostituição. Deus permitiu que eu, através da escolha que eu fiz de aceitar Ele, de louvar Ele, de glorificar Ele, de seguir Ele, de trabalhar para Ele, Ele me deu essa capacidade de ter, né, nas mãos o não. Isso aí. Então, as pessoas às vezes, né, elas tentam, né? O inimigo usa pessoas para te derrubar, vem na tua casa, vem com aquele olho de inveja, né? Então, assim, eu sou o dono do meu não. Então, se eu digo não, é porque eu estou dizendo não. Não é porque a minha igreja ou eu ser cristão, né, me leva a dizer um não. E toda a honra, né, a Deus por isso. Sim. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença neste mundo, né?
A palavra fala que nós somos a luz e o sal dessa terra. E esse feito, essa posse de dizer o não, é devido à força que o Espírito Santo nos dá, né? Que tu foi conseguindo, conquistando na caminhada, nessa evolução da tua conversão, porque tu procurou, chegou um momento que tu estava alimentando mais o teu espírito do que as tuas próprias vontades, né? Então, não é da nossa carne, né? Não é da nossa vontade própria, mas é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa clareza. Claro que a gente faz essa escolha de forma consciente, mas o que eu quero dizer é que não é pelo nosso talento, não é pelas nossas forças, mas é pela força que Cristo nos dá através do Espírito Santo de Deus, de não sermos influenciados, mas lembrar que a gente foi chamado para influenciar. Isso aí. Nós somos exemplos, né? Tu tá na igreja, tá na frente de uma liderança, tá na frente do trabalho, tá na frente da obra, tu acaba sendo alvo dos olhos daqueles que estão chegando, né? Todo lugar vai ser assim, né? A partir do momento que converteu, tu vai tendo mudanças, as pessoas vão se identificando. E o que o inimigo coloca muitas vezes na vida dessas pessoas? O inimigo coloca a questão de ficar nos cuidando para ver se consegue achar um erro para botar o dedo na ferida, né? Então, mas eu digo para você que tem vontade de se converter, se converta. Se você bebe, não precisa parar. Ninguém vai dizer para você, não, mas você vai sentir que com o tempo aquilo ali não vai fazer mais parte da sua vida, não vai fazer mais parte daquilo que da sua rotina, e você acaba criando outras rotinas, né? Para mim em particular, eu lembro que teve momentos durante a minha conversão que eu parei para refletir. Poxa, eu estou fazendo isso, realmente eu quero porque me faz bem, fui eu que escolhi, ou talvez porque eu estou sendo influenciado por um círculo de amizade, né? Um grupinho aqui, outro ali. Talvez, será que eu não estou agindo dessa maneira para ser aceito num clubezinho, né? Então eu tive esse momento, e eu acho que esse momento todo o cristão ele tem de parar para refletir. Será que o que eu estou fazendo aqui, enchendo a cara até ficar em coma, caído nas valetas, afundado em vício, será que é porque eu quero, ou talvez eu estou sendo influenciado por algo ou por alguém, né? Então, a partir do momento que a gente começa nessa caminhada de conversão, Deus ele vai nos dando essa graça, né? Essa força de poder escolher. Não, poxa, isso aqui não agrega mais valor para a minha vida. Então, não é alguém que proíbe, mas você tem a graça de poder escolher e botar na balança. Isso aqui agrega na minha vida, isso aqui não agrega. E é assim que eu tenho esse filtro durante o meu dia a dia. Isso aqui que eu vou fazer, esse convite, esse lugar, ele vai agregar na minha vida, vai honrar o nome de Deus, eu fazendo isso, eu indo neste lugar, eu estando com essas pessoas ou não, né? Então é esse o poder que a gente tem de escolha e não de ser influenciado, né, por pessoas ou por forças do mal. Então, Luiz, tu já falou que tu não veio de um lar cristão. Não. Assim como eu não vim de um lar cristão, eu acabei me convertendo no decorrer da minha vida. E qual foi o momento assim que tu começou a se dedicar mais? A gente já falou do teu trabalho, da tua profissão. A gente falou já que tu há pouco tempo atrás aí terminou um curso de obreiro, né? Que são ali 2 anos, se não me engano, estudando ali a palavra de Deus. Teve a graça de concluir, agora é um obreiro. E o tema principal, queria que tu falasse um pouquinho sobre o tema principal, como
tu concilia a tua vida profissional com o ministério. E qual é esse ministério que Deus te deu e como foi que tu descobriu, como é que foi que Deus falou para ti, ó Luiz, eu quero que tu faça isso desse jeito. Conta um pouquinho aí para nós como é que foi. Glória a Deus. Eu sou um cara que eu posso dizer assim, ó, eu vou usar as palavras do mundo. Eu caí na liderança do grupo de homens de paraquedas. Eu carne, estou falando isso. Mas foi um plano muito bacana de Deus. Não foi uma coisa assim feliz, foi uma coisa muito triste. Em meados de... vai fazer 7 anos, nós estamos em 24, 2017, né? Final de 2017, com o falecimento do nosso querido, amado e meu compadre, irmão Marcos Moira, né? Acabamos que ele era presidente do grupo de homens, também fazia parte da liderança. A gente tinha o Café com Deus, que era aos domingos, né? Todos, uma vez por mês, nos domingos de manhã, tinha o Café com Deus, que era feito louvor, palavra e depois um cafezão. E com o falecimento dele, ficou uma vaga, como se diz. E isso foi num sábado que ele faleceu, a gente velou ele e acabou enterrando ele. E ele acabou que daí a gente começou a orar, porque dali 1 ou 2 semanas tinha o encontro de homens. E durante uma oração no domingo de manhã, que era um dia depois do falecimento, do sepultamento dele, num domingo de manhã orando, o Espírito Santo veio e falou comigo. Ele disse: tu vai ligar primeiro para tua comadre, para não passar pela autoridade, que eu sempre fui por hierarquia, né, como a gente diz, e eu acredito que eu precisava fazer aquilo. Eu acabei ligando, né, para minha comadre, dizendo: comadre, assim, né, sentindo meu coração, né, o Espírito Santo colocou no meu coração de liderar o grupo de homens. E ela prontamente disse que sim, e que o meu compadre também ia gostar e coisa e tal. E acabei fazendo o que o Espírito Santo colocou na segunda parte, que era para ligar para o pastor e dizer que eu não tinha experiência, que eu não tinha capacidade, mas que eu gostaria de assumir o grupo de homens. E eu liguei para o nosso pastor, né? Até um abraço para ele, né? Nosso pastor Natanael, pastora Miriam, pastora Maria Helena, né? Um abração para eles. Acabei ligando para o pastor Natanael, e disse: pastor, aqui é o irmão Luiz, e queria falar um negócio com o senhor, e acabei dizendo que eu queria assumir o grupo de homens. E ele acabou ficando mudo, e eu pelo telefone escutei que ele estava chorando, né? Daí ele disse: pastor, aconteceu alguma coisa? Diz assim: não, irmão, estou emocionado, diz assim, porque eu estava orando agora para quem eu ia botar na liderança. E o Espírito Santo falou comigo e disse que alguém ia me ligar e que ia assumir o grupo de homens. Então, assim, eu acredito que foi de Deus, né? Eu acredito piamente em Deus, né? Eu creio que Deus fez um plano a partir daquele dia. Ele fez um plano para a minha vida e eu acabei assumindo, né? Tocamos agora por mais ou menos, já vou para o 7º ano do grupo de homens. Tocamos aproximadamente 3 ou 4 anos aí como Café com Deus. E um dia o pastor Natanael me chamou e sugeriu que nós trocássemos o dia. Pediu se eu achava que dava, pediu se eu aceitava continuar ainda ali. Eu disse que sim. Eu disse que a gente tinha que tentar, porque a gente queria alcançar mais almas, né? E acabamos trocando para a segunda terça de todos os meses, né? E
isso me lembra uma outra coisa, que a gente orou muito para que o grupo de homens se fortificasse e que tivesse um nome forte, né? E através dessas orações, eu resolvi fazer um jejum e oração. Eu fiz 4 madrugadas, né? Fiz um propósito com Deus e acabei orando todas as noites, me acordando de madrugada e jejuando. E na primeira noite, então, de oração, como Deus, assim, né, às vezes não responde, né, ficou na oração e surgiu um pré-nome, mas não foi uma coisa muito forte, né? Não confirmou no primeiro dia. Não confirmou no primeiro dia. No segundo dia, confirmou o nome, né? Acabei orando e no final eu sempre, nas orações eu ficava um tempinho em silêncio para ver se eu escutava alguma coisa, Deus falar comigo. E na segunda noite o Espírito Santo já estava comigo, né? Ele acabou me dando um nome, né? Que foi o nome de cutelaria, né? E eu, como homem carne, né? Também sou errante, também sou pecador, né? Eu fui para o dicionário ver o que era cutelaria, que eu já sabia mais ou menos. Eu queria saber detalhado, né? Fui atrás, fui fazer pesquisa. E cutelaria era simplesmente uma produção de facas, uma produção de implementos que viessem do aço, né? Eu disse, Senhor, mas esse nome não vai combinar com o grupo, né? Não está fechando. Não está fechando. Eu como carne, né, Will? E daí fui para a segunda noite de oração, fiz jejum de manhã, de madrugada, 3 horas da manhã, botava a despertar, levantava, começava a orar. E aquela noite se prolongou por 1 hora a oração. Final de 1 hora, aí o Espírito Santo veio e deu a segunda parte do que iria ser o projeto de Deus, que era a frase, como é que é? Piscina de Deus. Aí, o velho homem carne, né, Luiz, começou a abrir os olhos espirituais e enxergar o projeto que Deus tinha. E na quarta e última noite, né, também se prolongou por 1 hora, 1h30, e no final, então, Deus fez com que o Espírito Santo revelasse todo o projeto, né? Que seria criado um conselho, que seria a cutelaria, a oficina de Deus seria um lugar de transformações de vida, um lugar onde a simplicidade, porque você fazer uma faca, você tem todo um trabalho, então você lapidar uma vida, você transformar uma vida, tem todo um trabalho. Precisa de mãos que tenham o dom e o doador, não adianta só ter o dom, tem que ter o doador também. Então Deus acabou, né, me presenteando com esse projeto, que eu acredito assim que esse projeto ele vai crescer muito mais, né? A gente tem uma visão grande desse projeto e acabou então nos dando, né, que seria um lugar de transformação de vida, um lugar a gente convidaria pessoas que muitas vezes não vêm no culto, mas iriam se identificar com aquelas pessoas que estão trabalhando ali, fazendo, né? Teria que ter algum cardápio, que primeiramente a gente pensou em fazer churrasco, pensou em fazer galinhada, pensou em fazer um monte de coisa. E Deus ainda nos presenteou, né, Will, com o melhor galeto do Brasil. E sabe por quê, irmão? Porque o nosso galeto é o melhor do Brasil, porque além de ser um galeto assadinho ali com lenha, ele é um galeto abençoado, né? É uma coisa que... E a gente acabou se identificando, as pessoas se identificaram com o galeto, né? Então a gente tem o louvor, adoração, palavra e depois, né, tem mais a resenha cristã ali que o pessoal fica conversando para se conhecer. Então, esse é o projeto, né? Que Deus foi te dando. Que foi dando, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi incrementando, né? Com o auxílio do Will, também faz parte do conselho, o pastor Natanael, o pastor Davi, o irmão Valdir, né? Que é o responsável pela churrasqueira. Um abraço para o irmão Valdir. O líder da churrasqueira. Desespeta com ele, né? E mais, então, o irmão Alex, né?
tinha o irmão Alexandre, ele acabou, Deus deu a oportunidade dele abrir uma outra obra, então também agradeço a ele, né, por ter feito parte desse projeto. E hoje estamos com camisetas, nós temos a camiseta, temos a cuia, né? Tem cuia também. Tem cuia. Temos um projeto novo aí que é um projeto mais, eu creio assim, para nós é mais difícil, mas para Deus não é impossível. Né? É um projeto que está aí no gatilho, né? Um desafio um pouquinho maior. Um desafio maior, um pouquinho maior, né? Mas é aquela coisa, é dar o passo com fé que Deus bota o degrau. Eu acredito que como Deus colocou no nosso coração, eu acredito que Deus sabe a hora e o momento certo, né? Desse projeto se desenvolver. Então eu creio em Deus, eu creio que hoje a gente tem o grupo de homens, né? Todas as segundas, terças-feiras, como eu já falei, 8 horas da noite, né? A média mínima, vamos dizer, a média mínima é 32 pessoas, né? Já teve, grupo de homens tiveram 57, 56, 48, mas eu louvo a Deus já por isso, né? E muitas pessoas que hoje estão na igreja se identificaram com o grupo, e o grupo é um grupo missionário, não é um... Você pode ir lá, a gente faz um culto sim, né? Mas é um culto para homens, é um culto que a gente não vai para cima do culto, isso também é uma visão que Deus nos deu, né? De fazer um culto com os homens em roda, ao derredor, né? Como o inimigo também está ao nosso derredor, né? Então, ao derredor daquela pessoa que vem trazer a mensagem, né? Então, o que Deus nos deu de visão é que nós, homens, precisamos estar sempre na mesma altura, né? E eu se eu fosse no púlpito, eu estaria acima de todos os outros. Então, essa é a simplicidade do nosso grupo, né? Uma identidade que o grupo tem de ser simples, de ser à altura de cada um de nós, né? Sermos iguais. Né? Não sou um cara que tem palavras bonitas, né? Mas eu faço de coração. É isso aí, é um trabalho muito bacana, né? Que foi plantado já há muitos anos, né, Luiz? Talvez com outros nomes, em outros dias da semana, horários diferentes, mas que foi plantado há muitos anos atrás com outros irmãos que também se doaram, fizeram o melhor, né, serviram a Deus com o ministério, e hoje chegou o momento de tu estar fazendo esse plantio para que amanhã depois outro possa colher e continuar plantando também. Como tu disse, é um projeto que a gente sente que é um projeto grande, que vai trazer muitos frutos, né? Principalmente muitas almas para Deus, porque como tu disse, ele é um grupo missionário de homens, então ele é aberto. Talvez você que está nos assistindo não faz parte de nenhuma igreja, não caminha na fé, mas gostaria de conhecer, né? Então já fica o convite para você vir conhecer. Toda segunda, terça-feira de cada mês, às 8 horas da noite, a gente está de porta aberta, esperando você, homem, a estar em comunhão com a gente de uma forma mais simples e informal, né? Que nem o Luiz estava aqui falando, um jeito bem simples, onde todo mundo se sente bem. A gente tem já por hábito receber as pessoas, né? Às vezes a gente está na correria porque como a gente chega na igreja, a gente tem que organizar tudo, as cadeiras, o som, a gente tem o auxílio, né, que nem do som, geralmente o irmão Marcos, né, tá lá, né, o Marcos, eu gosto de chamar ele, então a gente tem ele, a gente tem o Alex, às vezes na projeção é o Alex, às vezes o Rodrigo Mavier, às vezes como é que é o do guri do Pedro lá, agora eu esqueci, viu? O Elias? O Elias, isso, o Elias, né? Então a gente agradece a Deus por essas pessoas que estão na retaguarda, né? Porque um líder não é um líder, o líder não manda, o líder é um líder, o líder é aquele cara que agrega, né? Que puxa a frente. Ele tem que botar a mão junto, não adianta só mandar, né? O líder é o cara que tem que agregar no grupo. E eu, graças a Deus, Deus tem me abençoado, né? Com pessoas maravilhosas ao meu derredor aí para que nós pudéssemos tocar o grupo, né? E é uma bênção. E
você que conhece o Luiz, que está assistindo, você que entrou aqui é novo no nosso canal. Hoje a gente está fazendo em um canal um pouquinho diferente. A gente tem o nosso canal próprio, que é o Na Fé Podcast, que a gente vai dar sequência aí de forma quinzenal. Deixa aí nos comentários algo que você lembra aí da convivência com o Luiz, alguma pergunta que no final a gente vai estar lendo também. Então, Luiz, esse projeto aí, a Cutelaria, o Grupo Missionário de Homens, ele foi um projeto que Deus ele colocou nas tuas mãos, né? Depois de um episódio que, aos nossos olhos carnais, um episódio triste, que fica a saudade do irmão que serviu com excelência. Quem lembra do irmão Marcos, ele vai lembrar como um homem que, assim, se tava frio e tu tava sem camisa, ele só tinha dele, ele tirava dele para te dar. Era um homem que realmente ele buscava ser espelho de Cristo, então ele deixou esse legado para nós. Para nós pode ser um momento triste, mas no céu teve festa, né? Quando ele deixou esse lugar terreno, né? Mas teve festa porque ele, com certeza aí, é o que a gente crê, foi salvo em Cristo Jesus. Ele terminou o trabalho dele com excelência, né? Com a sua fé. Combateu o bom combate. Combateu o bom combate e foi descansar. Esse projeto, então, Luiz, com o nome de Cutelaria, que Deus te entregou, um projeto bacana, que dentro disso tem muitos ali na retaguarda ajudando e auxiliando. Teve algum momento assim que tu achou que tu não era capaz de conseguir lidar esse projeto, ou talvez foi ganhando uma proporção um pouco maior do que tu imaginava e tu achou, poxa, eu não sou capaz, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu vou entregar esse ministério, ou talvez até falando com a tua profissão, que também exige muito esforço físico, muito esforço mental para estar ali planejando o projeto de cada cliente, e chega aquela terça-feira, a gente sabe que tem uma luta mais espiritual. Então tem um momento assim que no decorrer dessa caminhada, tu falou 7 anos na frente, 7 anos que tu pensou assim, não, vou largar de mão, não é para mim. Como tu concilia então de fato a tua vida profissional ali do teu trabalho, que te toma muito tempo, né? Mais de 1/3 da tua vida tu está trabalhando ali, com o ministério? Como é isso assim? Tu já pensou em largar? Às vezes tu tá cansado, desanimado? Como é que é? Tu lembra de algum episódio? Posso dizer assim que primeiramente eu comecei com o Café com Deus, né? E grupo de homens, principalmente assim, quero falar para os líderes quadrangulares, né? Que a gente sabe que é difícil. Hoje a gente tem um grupo dos líderes, né? A gente está tentando fazer uma união para ver se os grupos conseguem crescer mais, mas o homem ele é uma pessoa difícil. Eu me lembro assim, tinha domingos aí que vinha 4 pessoas, né? Vinha 7, vinha 12, outros daí, quando tu estava desanimando, né, tu já estava desanimado porque o pessoal não vinha menos gente ainda, até que um dia a gente subiu no monte. A gente sempre fazia bastante subida no monte quando era em domingo, subia às 4 horas da manhã, descia e já ficava para o café, né? E numa dessas subidas ao monte, o Espírito Santo disse assim, não é a quantidade, e sim a qualidade. E aí me lembra uma passagem que uma história que conta o maior produtor, o campeão dos grãos de milho, que é o milho mais bonito, o milho mais forte. Ele reunia as pessoas da cidade e ele distribuía as melhores sementes dele para essas pessoas. E aí uma pessoa disse, mas o senhor ganhou tantos prêmios aí, agora o senhor está dando as melhores sementes para os outros, né? E aí eu aprendi uma coisa naquela madrugada, que esse produtor ele dava as melhores sementes porque na germinação, que seria as abelhas e as
borboletas e coisas, elas fazem aquela a Sim. polinização. Nessa polinização, se o meu vizinho, o meu irmão tiver a mesma capacidade de produzir aquilo que eu produzo, nós dois vamos ser abençoados. Porque o milho dele só era bonito porque ele dividia com os seus vizinhos, com aqueles que moravam naquela cidade. E eu aprendi naquela manhã que eu estava semeando também. Eu era um semeador. Assim como irmãos de 40, 50, 60 anos atrás, que começaram nas olarias a semear a igreja, começaram nas olarias a semear o grupo de mulheres, grupo de homens, e hoje estão vendo, talvez alguns já morreram, mas nós somos fruto dessas pessoas. E aí é que eu fui entender que quanto mais eu dividir a minha bênção, mais eu ganho. Então, assim, hoje eu creio que eu estou colhendo uma parte daquilo que os outros plantaram. E daqui para diante as pessoas vão colher muito mais daquilo que hoje eu estou plantando. E realmente, tem dias que a gente quer largar, né? Porque o trabalho é árduo, né? Meu trabalho é um trabalho pesado, trabalho com a cabeça, trabalho, né? O braço, pernas, então exige bastante. E tem terças-feiras que eu vou para a cutelaria, cansado, vou estressado, porque o mundo espiritual ele se levanta quando você trabalhar para Jesus, quando você ser servo, quando você trabalhar na obra, irmão, não vai ser moleza. É árduo o negócio. E aquele dia, às vezes 1 ou 2 dias antes, já se levanta coisas que a gente diz, não pode ser, eu sou um servo de Deus, Deus está comigo. Não, o diabo não quer que tu complete a tua jornada, porque ele sabe que lá onde você vai estar, vai ter gente que vai se espelhar em você, e você é uma pessoa que se espelha em Jesus Cristo. Realmente, a gente muitas vezes já, até o pastor Natanael e meu testemunho, todos os anos eu coloco meu cargo à disposição, porque ninguém é insubstituível, né? Mas, na graça de Deus, né, ele sempre deu carta branca. Às vezes eu tenho alguém para convidar, nunca passei pela autoridade dele, né? Isso é uma coisa que eu quero dizer para você que é cristão, você que segue na sua igreja, você que quer entrar numa igreja, sempre aprenda a respeitar o seu líder, né? Porque o líder, ele está lá porque ele pagou todo um preço, ele teve muitas dificuldades, muitas lutas, passou por muitos desertos, né? Então eu tenho isso desde que eu fui para o parteio. Eu sou um cara assim que eu respeito sempre a pessoa que está acima de mim. Eu acho que eu tenho que ter essa liberdade de convidar sim alguém, mas eu tenho que ter o respeito de dizer, olha, eu posso convidar o fulano, cara, tu tem carta branca, tudo certo. Eu vou ouvir 500 vezes, né, Will? Mas eu vou estar cumprindo aquilo que Deus quer, né? Que nós temos um Deus, né? Temos o nosso advogado, que é Jesus, e nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Realmente, já pensei muito em desistir. Hoje, passo por essas lutas, passo por vontades de largar, passo, mas quando eu chego lá, que aquilo começa a fluir, que o louvor começa a tocar, que o espeto já está na churrasqueira com o foguinho ali, e eu posso convidar o irmão que veio louvar, eu posso chamar a pessoa que veio trazer a mensagem, eu saio de lá renovado, e tudo aquilo que se fez antes contra, já eu saio dali limpo, renovado, abençoado, para pedir perdão para quem eu ofendi, para pedir perdão pelas coisas erradas que eu fiz, né, através da espiritualidade. Então, quer dizer que já aconteceu vários episódios, né? Isso é até muito comum e é bacana a gente falar que às vezes tem pessoas nos assistindo que acham que é tudo mil maravilha, né? Que nem tu falou no início, quem tá vendo lá na frente acha que as coisas correm tudo perfeitamente, que não tem perrengue nenhum, mas a gente sabe que a realidade é outra. Então já teve muitos episódios que tu pensou em abandonar, desanimou, mas quando tu vê ali a obra acontecendo, renova as tuas forças, né? Até porque a palavra de Deus fala que a nossa fé, ela é aumentada, ela vem
por ouvir a palavra de Deus, né? E até a gente pode falar um pouquinho disso, da importância da pessoa congregar numa igreja, porque toda semana ela vai estar ali se alimentando, né, renovando as forças dela e aumentando a fé dela por estar ouvindo a palavra de Deus. Então, por isso, o importante é a pessoa estar em comunhão com os irmãos nos cultos de domingo, fazer parte de algum grupo durante a semana, para que, se porventura ela caia, ela vai ter alguém ali para levantar, e mais para frente, quando alguém cair, ela vai poder estender a mão. Então, assim como tu falou, Luiz, eu sei bastante coisa também, que a gente está sempre junto, e não é fácil, né? É a vida de conciliar o trabalho e o ministério que Deus ele te deu. Porém, a gente sabe que não tem como separar as coisas, né? Às vezes as pessoas imaginam que existe vida profissional, pessoal e a vida de ministério, mas não tem como separar. Tu é só uma pessoa, né? A mesma pessoa que tu é no trabalho, tu tem que ser lá servindo a Deus no ministério. A mesma pessoa que tu é no ministério, tu tem que ser dentro da tua casa. Isso é um desafio grande, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas fraquezas, né, Luiz? Mas não tem como dividir. Esse é acho que o ponto-chave da mensagem que a gente quer entregar, que o Luiz também quer deixar aqui para nós. Que não tem como separar as coisas. Não tem. Assim, não tem como eu ser na igreja um pastor, na minha empresa um soldador, né? E nas festas ser um cara, um extrovertido, como é que eu vou dizer? Festeiro, um baladeiro? Baladeiro, uma coisa assim. Não tem como eu ser. Eu tenho que ser o mesmo sempre. Eu até tenho pessoas que dizem, eu até antes o Will comentou da Mega Sena, que eu comentei domingo, né? Eu sou um privilegiado, né? Porque eu ganhei na Mega Sena de Deus, né? As pessoas dizem, mas jogos dinheiro? De azar, né? Foi dinheiro, não. Eu sempre quando eu penso em desistir, que eu tenho essa dificuldade aí de conciliar, vamos dizer assim, o meu trabalho, o meu ministério, com os convites que surgem, né? Porque a gente é convidado também, né, Will, para ir pregar, para ir levar uma mensagem, para divulgar o trabalho do grupo. Eu acabo olhando para trás, não para voltar. Eu não quero voltar onde eu estava, da onde Deus me tirou. Mas Deus me permite olhar para trás, viu, para valorizar aquilo que eu tenho, né? Se hoje eu tenho alguma coisa é porque Deus permitiu que eu saísse lá daquele lugar onde eu morava, que foi muito abençoado também, né? Foi abençoado, peguei enchente e hoje morar num lugar de excelência. Eu me lembro que até tinha separado um versículo ali que está em Isaías 43, 18, que é: não vos lembreis de coisas passadas, eis que vos faço uma obra nova e porei, como é que é? Porei oásis no deserto, uma coisa assim. Eu não vou pegar para nós não se estender mais, mas eu me lembro que foi um missionário que nos deu essa palavra para mim e para minha esposa, e muitas coisas aconteceram até que a gente conseguiu, né? E me lembro de um outro missionário que nos deu uma palavra de excelência também, que ele disse que o cristão ele tem que ter um lugar de excelência, né? Então, se você mora naquele lugar, é o lugar que Deus te deu, o seu lugar é um lugar de excelência. O seu lugar é o lugar que Deus preparou para ti. Então, tu tem que cuidar. Se tiver grama, corta a grama. Se tiver pintura para fazer, pinta, né? Então, assim, outra coisa que também nos deram uma chave. Aí tu diz assim, uma chave. Espiritualmente a gente não entende. Mas talvez era a chave do ministério, como talvez foi a chave da minha Mega Sena. E eu abracei tudo isso e hoje sou gratificante a Deus, né? Deus permite eu olhar para trás. Nós temos um quadro de fotos lá em casa e tem uma foto da enchente.
quando eu estava morando, minha esposa disse assim, não bota essa aí. Eu disse, não, Deus está me dizendo que eu tenho que botar isso aqui para mim me lembrar, toda vez que eu olhar nesse quadro, me lembrar Da onde eu vim, tirou. né? Da onde ele me tirou. Né? Então, né? Seria isso, né? É episódios que acontecem na nossa vida, né? Como a gente falou no início, para nos fortalecer e para hoje tu tá aqui contando um pouco da tua história, né? Resumida. Com certeza o Luiz vai ter outras oportunidades de estar aqui com a gente, né? Porque tem muita história para contar. Até a gente achou que ia, né? Ser rápido, ser rapidinho aqui o podcast do irmão Will aí, né? Na fé. Mas como tem muita história, né? São muitos anos de igreja, né? Não são 2, 3 dias, então tem muita coisa ainda que está enterrado aqui, né? Nós botamos um baúzinho aqui do lado e não conseguimos tirar tudo, né, Will? Mas eu acredito que esses minutos que a gente passou aqui já serviu para agregar na vida das pessoas que estão assistindo, talvez que estão passando por uma fase, que nem tu disse, moram num lugar que não é tão não tem um lugar assim que nem tu disse de excelência ainda, que não é um lugar que gostaria de estar, mas apesar disso fazer daquele lugar um lugar excelente, né? Com pouco que tem, fazer daquele lugar um lugar bom de viver e de receber as pessoas, porque afinal de contas, como tu disse, nada é nosso, a gente é mordomo das coisas de Deus, e a palavra de Deus fala que aquele que não é fiel no pouco não será no muito, né? Então, tu tem que ser fiel no pouco, e não é só com dinheiro, oferta, mas é cuidando das coisas que Deus coloca na tua vida, né? Uma família, ela não começa com 5, 6, ela começa com você e sua esposa, com a esposa e o marido, e aí ela vai crescendo. A tua casa também não começa com um palácio, né? Tem exceções, tem, mas é bonito e é bacana quando você vê essa evolução na tua vida. Esse episódio serviu para você que de repente ainda não tem o que gostaria de ter em tuas mãos, mas você sai com essa mensagem. Seja fiel no pouco com o que você tem e seja excelente com aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Isso aí. Agora estava me lembrando, tu falou ali, né, que as pessoas estão morando num lugar, estão sendo abençoadas e não zelam por aquilo que Deus colocou, né? Não são os mordomos, né? E outra coisa que também me assim, coloquei no meu coração de falar, você pode estar olhando eu falar aqui, que cara tranquilo, o cara está bem de vida, o cara tem um lugar de excelência, o cara... Não sei o que você pode estar pensando de mim, mas eu quero te dizer, irmão, aqui atrás tem uma luta muito grande ainda. Eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, mas todo dia eu levanto e agradeço a Deus por eu ter por Ele ter me dado a capacidade de eu digerir tudo que está acontecendo, né? Em outro momento a gente vai talvez falar disso, né? Mas eu passo por desertos, irmãos. Você não pense que eu vou lá falar bonito. Não vou falar bonito. Eu não tenho palavras bonitas, eu tenho palavras simples, aquilo que Deus coloca no meu coração. As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou um cara de fazer rodeio, eu sou um cara de falar o que é. Então, assim, o que eu quero deixar de mensagem para você, mesmo que você está triste, mesmo que você tenha lutas, eu quero te dizer, eu já tive muitas vitórias. E o inimigo se levanta a partir do momento que tu serve a Deus. E se eu estou aqui, eu estou servindo a Deus agora. Um convite que o William me fez, eu aceitei e eu orei, hoje de manhã jejuei, estou aqui, tenho lutas, tenho dificuldades. Todos os dias eu também mato um leão como um drogado mata, como uma pessoa que é alcoólatra mata, como uma pessoa que quer parar de fumar mata, como uma pessoa que
que gosta de prostituição, todo dia tem que matar um leão. E vai ser a vida toda assim. Não pense que você aceitar Jesus é um mar de rosas. Pense que aceitar Jesus é o caminho da tua vitória. O caminho que muitas vezes aos olhos carnais parece ser um caminho impossível de caminhar, né? Por ter que abrir mão de muitos prazeres da carne, mas é com certeza o caminho mais fácil, porque você não caminha sozinho. Apesar das lutas, das batalhas, da perseguição, é o caminho mais fácil, porque aquele que nos dá a força, ele está junto conosco, né? Quando Jesus morreu, ele subia ao céu e falava para os discípulos que ele não ia deixar eles sós, mas que ia mandar o Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo. Então, apesar de você estar assistindo e olhar, poxa, mas o Luiz passou por tanto perrengue, estão falando de muita batalha, luta, mas mesmo com tanta batalha, perrengue, é um caminho fácil, porque a gente não caminha sozinho. É, Luiz? Sempre de mão dadas com Cristo, né? Sempre. Isso aí então, irmãos. Eu vou ler aqui alguns comentários. Vamos ver o que o pessoal deixou para nós, para a gente ir caminhando para o final. Outra coisa que eu queria comentar, Will, a gente hoje tem, como eu falei, lugar de excelência. E por muitas vezes a gente, né, numa enchente, né, que é o lugar onde nós morávamos pegava enchente, por muitas vezes eu e minha esposa, né, a gente dormiu dentro do carro, tinha que esperar a chegada de manhã para ir lá nos meus pais ou no lugar que a gente estava acampado, né, porque a gente acampava em algum lugar quando tinha enchente. E algum lugar que estava acampado para fazer um lanche, né, porque a gente não tinha nenhum dinheiro para o lanche, né. Então, Deus sempre, eu tenho isso como gratidão, de ter aprendido a dar valor a tudo que Deus me deu. Amém. E os comentários, viu? Então, vamos ler aqui rapidinho. O Beto S, não sei o sobrenome inteiro, ele deixa os parabéns aí ao amigo Luiz e ao podcast. Parabéns pela coragem e a vontade de ajudar as pessoas que precisam um pouco da palavra de Deus. Beto é meu mecânico. Ô, Beto. Valeu aí, ó. Deu uma mão aí na caminhoneta nova aí. Capaz? Sim, hoje ele trocou o filtro e coisa pra mim. Olha só. Então valeu, Beto. Obrigado pela companhia. Lembrando que esse canal aqui é um canal à parte, a gente está fazendo hoje específico, mas o canal oficial é o Na Fé Podcast. Depois você procura lá. Fé compartilhada, eu não sei se eu tenho uma desconfiança que é o Alexandre, né, o pastor Alexandre, eu acho que é. Pastor Alexandre, sim. Glória a Deus, dois grandes homens de Deus, obrigado. Se é o Alexandre ou se é outra pessoa, obrigado aí pelas palavras. Eliana, minha mãe, também estava participando. Muitas pessoas serão evangelizadas, glória a Deus. E aqui tem também, eu acho que é uma conhecida tua, Leonilda da Costa. Lembro do Luiz com a maletinha indo fazer o serviço de banco. É a Léo, a mãe da Diana e da a Leonilda, a Léo. Ela tinha... Vocês... Nós éramos colegas de serviço. Olha só. Isso aí. E então ela lembra aí do Luiz fazendo serviço de banco. 30 e lá vai pedrada, né, Léo? Um abração, Léo. Deus abençoe. Então é isso aí, gente. Vamos finalizando hoje o nosso episódio, primeiro episódio do Na Fé Podcast. É um projeto que Deus colocou no meu coração há muitos meses. Eu posso falar que, olha, quase 6 meses que eu venho lutando, porque é um projeto que não é fácil, né, Luiz? Que nem a gente passou falando aqui, quem vê cara não vê coração, né? Quem vê close não vê o off, né? O online é bonito, mas... Quem sobe no púlpito sabe o que nós estamos falando, né? Porque aqui a gente está aqui, mas está tremendo, né? E assim, ó, as coisas de Deus são assim, né? A responsabilidade que a gente tem de passar para as pessoas é muito grande. Então a carne acaba sentindo, né? Então a gente está aqui, está sorrindo, está conversando, mas, né? Mas a mensagem é séria, né? É séria, é uma mensagem que ela é simples,
como a gente é simples, assim como Jesus era simples, porém ela é viva e eficaz, uma palavra verdadeira, né? Que é o projeto desse podcast, trazer testemunhos de pessoas que caminham na mesma fé que a gente. Então, eu quero agradecer a audiência. Também estar aqui, por mais que a gente falou muitas vezes que somos o espelho, que devemos ser que somos a imagem e semelhança de Cristo e que devemos dar exemplo, que fique bem claro também, né, Luiz, que todo cristão, todo crente, independente da fé, é uma pessoa ainda de carne e osso que vai errar. Então aqui já fica uma dica bônus para você, né? Que na sua caminhada com Cristo, você vai se decepcionar com muitas pessoas. Talvez já se decepcionou comigo, com o Luiz, porque temos temperamentos diferentes dos outros, mas a gente sempre tenta fazer o nosso melhor e buscar ser mais parecido com Cristo a cada dia, mas sabendo que a gente pode pisar na bola também, né, Luiz? Podemos, sim. Eu sempre digo que Deus uma vez mandou eu falar, o Espírito Santo, na verdade, colocou no meu coração de falar para uma pessoa que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. É lugar de pessoas que tentam todos os dias fazer o seu melhor e melhorar, né? Então, seria a minha mensagem para quem está nos escutando. Resumindo, né? Até a própria palavra fala que Jesus ele não veio para os bons, né? Para as pessoas saudáveis. Ele veio para quem precisa. E você fazer parte de uma família, congregar junto em comunhão com os irmãos, você está assumindo que você não é bom o suficiente para caminhar sozinho, mas que você precisa e que você depende da graça e da misericórdia de Deus. Então é isso, caminhar na fé, ter uma vida cristã, é você buscar ser melhor a cada dia, mas reconhecendo que você pode sim ter falhas e pisar na bola. Porém, o que nos diferencia do mundo é a gente reconhecer o nosso erro e não permanecer nele. Tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer novamente a sua audiência. O Na Fé Podcast vai funcionar de forma quinzenal, sempre com pessoas que vão agregar na sua vida com testemunhos bacanas para a gente crescer junto nessa fé. Tá certo, Luiz? Quer seguir aí do povo? Eu deixo aqui o meu abraço, né? Um abraço sempre pode curar muitas feridas, muitas coisas. Deixo o meu abraço cristão, o abraço que Jesus te daria. Uma boa noite e Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém. Amém. Até mais, até o próximo vídeo.